Beleza? Vamos começar aqui. Eu não vou conseguir mais ler as mensagens de vocês, viu? Então, vocês aí, quiser falar comigo, dá um grito, porque eu tô vendo já o que vocês estão vendo para mim aqui. Vocês estão vendo, né? Percurso 5, Brasil, distribuição e crescimento da população? Ok, então vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Esse slide aqui é do professor Gabriel Rocha, do sétimo ano EBS. Não sei o que é EBS, parece ser uma escola ou educandário lá do Ceará. Então, obrigado, professor Gabriel Rocha, pelo slide que está disponível na internet para qualquer um baixar. Certo? Eu tenho que fazer essas explicações, galera, porque tem um direito de propriedade intelectual que me proíbe de usar uma coisa que não seja minha. O nome disso é plágio. Certo? Muitos de vocês fazem no trabalho de vocês, né? Quando vocês copiam uma coisa na internet, colam e mandam para o professor, mas por enquanto vocês não têm que se preocupar com o plágio aí. Então, saindo um pouco daquele assunto, né? Que ontem a gente estava dando uma pincelada por cima, hoje a gente vai começar a falar do assunto, o que é dinâmica da população, né? A gente vai estudar o Brasil, certo? Para quem não entendeu ainda, para quem não sacou ainda o que é dinâmica populacional, a gente vai entender como é que funciona o Brasil, né? População, o que é IBGE, o que é PEA, o que é uma população econômica ativa, o que é DIEESE, importantíssimo para vocês aprenderem também o DIEESE, certo? Então a gente vai começar a descobrir agora o novo Brasil, a partir de questões também que vão fazer vocês pensarem a vida de vocês, né? Questões sociais também, porque a gente vai estudar um pouco de distribuição e desigualdade de riqueza, né? O que é a população relativa à densidade demográfica, professor? É a relação existente entre a população absoluta, né? Aquela lá que eu falei, a densidade demográfica é a relação entre a população absoluta e o tamanho do território, certo? Quando a gente fala que, né, a população absoluta é o número total de habitantes, né? E a densidade é pegar o número total de habitantes e dividir pelo tamanho do território e você ter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, certo? O país país populoso e pouco povoado. Por que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, né? O Brasil é populoso pois possui uma população absoluta, né, que é a população geral, maior que 100 milhões de habitantes. Porém, ele é pouco povoado, pois essa população relativa é de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a população do Brasil, né, ela não está, vamos dizer, ela não está distribuída de forma igual, certo? É aquele negócio que eu sempre falo para vocês, a população do Brasil, ela está concentrada nas áreas, nas regiões litorâneas e nos estados litorâneos, né? Enquanto que em outros lugares do Brasil há um esvaziamento do interior. Aqui, ó, porque o Brasil é um país populoso, mas não é povoado, né? Que está falando aqui. A gente olha para o mapa populacional do Brasil, olha só, onde está mais vermelho é onde tem a maior quantidade de população. Olha como é que é bem vermelho aqui na região sudeste, na região sul, né? Ou vamos chamar aqui da região concentrada. Olha como é que é não extremamente, né? Olha como é que é bastante avermelhado também aqui na região nordeste, aqui na parte litorânea, mas aqui no interior do Piauí, aqui na região do Mato Piba, que é essa região aqui que é onde se encontram as fronteiras do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, esse pontinho aqui onde as cinco pontas aqui se encontram, ó. O Mato Piba, essa região do Mato Piba não é habitada, né? Mas ela não é habitada, mas é uma região altamente agrícola, né? Mas olha como é que é mais onde é habitado, os pontos vermelhos aqui, ó. Se a gente pegar os pontos vermelhos, onde tem as capitais, Brasília aqui, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador, né? Ó, capital aqui do Rio Grande do Sul, Manaus aqui em cima, ó. E aí você vê onde essas áreas em branco é onde não tem população,
Esse mapa aqui vai dar para servir mesmo, para vocês verem. O que eu tava falando aqui da distribuição, né? Aí, ó, o mapa da densidade demográfica do Brasil mostra o que? Ó a legenda aqui no cantinho aqui, né? Tá bem baixinha a imagem. Vou abrir aqui, ó. Mas olha o mapa que tá mostrando. Quanto mais clara a imagem no mapa, menor a quantidade de gente morando lá. Quanto mais escura, maior a quantidade de gente morando lá. Deixa eu mudar para esse outro mapa aqui. Aqui tá melhor a imagem. Ó, o que eu tava falando para vocês, entendeu? Agora dá para ver melhor. Habitantes por quilômetro quadrado, menos de 1. Quanto mais branco, menos de 1. Amarelo é de 10,1 a 25 quilômetros, habitantes por quilômetro quadrado. Vermelho é mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês veem aqui, ó, a faixa litorânea do nosso país, né, os estados litorâneos aqui, eles estão bem cheios, né, estão bem avermelhados, né, principalmente nas grandes capitais. Você pega aqui, por exemplo, pegar o exemplo aqui de Fortaleza, no Ceará, né? Tava bem vermelhinho ali, ó. Ó Manaus, no Amazonas. Vermelhão, né? Então, mostra o quê? Muita gente morando em áreas específicas do país, né? Enquanto outras áreas estão sem habitação. Mas isso não quer dizer que a área está disponível lá para a pessoa ir morar lá, não. Significa que existem alguns problemas no Brasil, né? Tipo, o Brasil não tem uma reforma agrária feita há mais de 10 anos, né? Não tem a distribuição de terras como igual, não tem a distribuição de terras dos indígenas, quilombolas, né? Tem várias questões que estão impostas por aí. Mas uma coisa é fato, né? Um país populoso, ele não quer dizer necessariamente que é um país povoado, né? É isso aqui que o slide ele chega para nos mostrar, ok? A nossa aula ela vai se estender só até aqui, porque o meu computador travou, eu acho. Eu não estou conseguindo baixar o slide. Mas, na verdade, não, né? Porque o quê? Eu só ia falar da distribuição dinâmica da população aqui nessa questão. Eu ia dar essa introdução hoje aqui para vocês para falar o quê? Como é que a gente sabe o que é a densidade demográfica? O que é a densidade demográfica? É a população absoluta dividida pelo tamanho do território, certo? Então a gente pega ali a população absoluta do Brasil, né? Vocês lembram quanto foi que a gente viu lá no site do IBGE? Foi 215 milhões, né? 215 milhões da população absoluta. Vamos botar aqui 215 milhões, porque eu não lembro o número exato. E aí a gente vai dividir pela extensão territorial. A extensão territorial ela é fixa, né? 8 milhões 515 mil 767 quilômetros quadrados. Nossa extensão territorial, né? Então aí, ó, nosso cálculo já foi para 25,24. Saiu de 24 e já foi para 25, né? Habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica do Brasil hoje. Então, o que? A gente só ia falar sobre isso aqui. Só queria falar isso que o Brasil. A aula de hoje era só isso, entendeu? O Brasil, um país populoso e pouco povoado. Por quê? O Brasil é populoso, pois possui uma população absoluta. Lembro de população absoluta, total de população do país. Maior que 100 milhões de habitantes. Só que quando a gente divide essa população absoluta pelo tamanho do território do Brasil, aí ele revela que o país é pouco povoado, pois sua população relativa é cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui está 24 no slide, mas os dados mais atuais do IBGE revelam que são 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas vamos deixar aqui os 24 habitantes por quilômetro quadrado, porque ainda não saiu o novo censo oficial, beleza? Então, veja só. A aula de hoje foi só para explicar isso aqui, ó. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Nossa população absoluta é de 215 milhões, nossa extensão territorial é de 8 milhões, né? Quando se trata de população, nós somos um país populoso. Mas, quando se trata de densidade demográfica, nós não somos um país povoado. Por que isso acontece, professor? Porque o país, para ser populoso, ele precisa ter mais de 100 milhões de habitantes. E para ele ser povoado, ele precisa ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Nós não temos 100 habitantes, nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós somos um país populoso e pouco povoado. Muito bem colocado no slide aí pelo professor, certo? Isso é o que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Desculpa a demora lá com o negócio dos mapas, que eu mostrei para vocês.
da população, né? Que retrata esse mapa, que retrata exatamente o que eu estava dizendo para vocês, né? A população do Brasil extremamente concentrada aqui nas áreas litorâneas, enquanto as áreas interiores não está concentrada, mas aí a gente tem que ver as questões envolvidas por trás disso também, né? A totalidade. A gente tem que ver a questão da reforma agrária, né? Porque tem muita faixa de terra, muita extensão territorial na mão de poucas pessoas. Enquanto muitas pessoas ocupam poucas extensões territoriais, poucas faixas de terra, né? Que a gente vai falar sobre a reforma agrária mais para frente, né? Desse assunto. Então é isso, galera. Distribuição da população, vocês já viram que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado por causa disso. É populoso porque a nossa população é grande, né? Muito grande nossa população. Mais de 100 milhões, 215 milhões. Mas não é povoado porque quando a gente tira a densidade demográfica do nosso território total, tem mais gente de um lado do país do que do outro. Então a balança está desfavorável. Mas isso não significa que é opcional, não significa que a gente pode resolver isso simplesmente botando as pessoas para morarem lá no espaço vazio. Não, como eu falei, a gente tem que se atentar às questões das reformas agrárias, das leis estaduais, dos parques nacionais, federais, várias coisas que a gente tem que se atentar a essa questão aí. Beleza, galera? Eu vou parar a apresentação aqui, também vou finalizar aqui o vídeo, a gravação do vídeo, porque eu vou dar um recado pessoal para vocês, né? Então eu vou dar o meu tchauzinho aqui para quem está assistindo pelo YouTube. Galera aí da sala aí, se quiser dar um tchauzinho aí também aí, esse é o momento de vocês. Eu estou finalizando essa live. Quem curtiu, dá um like, compartilha o vídeo no canal, no Instagram, não? Faz a propaganda para nós aí, velho. Ó. É nóis.